Caras alunas, caros alunos, um passo adiante dentro da nossa percepção e do nosso estudo sobre os critérios de moralidade, as medidas morais. Agora, o anexo 3b. Neste anexo 3b, vamos estudar um outro critério de moralidade, critério da compaixão e o critério da piedade. E vamos fazê-lo dentro de um modelo que é um modelo prototípico na filosofia ocidental, que é o modelo de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. É um filósofo muito interessante e é talvez um dos grandes pensadores que no século XVIII e XIX se orientaram nessa, digamos assim, dinâmica da emoção como critério moral, dinâmica do sentimento, naturalmente o sentimento de piedade, o sentimento de compaixão, né, para nos, naturalmente, outorgar esta realidade moral, conferir esta realidade moral e mostrar, naturalmente, a sua ortopraxia. O que vem da compaixão, o que vem da piedade é o que deve ser feito. O que não é compaixão, o que não é piedade, deve ser resgatado e tirado, digamos assim, não é? De fora, ficar fora do comportamento humano. Ele escreveu uma obra chamada O Mundo como Vontade e Representação. Para estudar Schopenhauer, nós temos aqui que nos situarmos diante de dois mundos. Por um lado, o mundo do Oriente, o mundo da Índia. A Índia, ou as filosofias da Índia, a religião na Índia, né? Tudo começa com a religião, depois se torna, digamos, filosofia, eu diria filosofias, não quero aqui mencioná-las, mas é o hinduísmo, o budismo, né, como religião, e depois tudo o que vem, né, advém, digamos assim, desses grandes, né, sistemas religiosos e, digamos, né, percepções gnósticas, não é, que vêm da Índia, E aqui nós já vimos, né? Saímos então e vamos para a anterioridade, né? Vamos a quem, digamos assim, né? Para baixo, né? Do mundo grego, que é o berço da civilização ocidental, da nossa civilização ocidental. Não é que Schopenhauer naturalmente tenha também, né, uma percepção intrinsecamente ligada à Grécia, mas aqui no caso da moral nós precisamos, né, mais de sua percepção que vem da Índia. Ele tem esta percepção de uma maneira explícita, não é? Então esta é uma perspectiva, não é? E a outra perspectiva é a da modernidade alemã, não é? Sobretudo, aquela filosofia que nasce justamente um pouco anterior a ele, né, 1750, aí, que nós vamos ver contemporaneamente, né, quase com, digamos, né, o início, digamos, da vida de Schopenhauer, ele nasce um pouco mais tarde, mas é justamente a filosofia de Kant, de Immanuel Kant. Não é? Kant, não é, na Crítica da Razão Pura, ele nos fala de duas perspectivas, de dois momentos, digamos assim, né, na experiência do conhecimento, em se tratando da experiência do conhecimento da realidade. E nessa experiência nós nos deparamos com um fenômeno e um númeno, né? O númeno é aquilo que é, no seu âmago, a realidade. E o phainomeno, phainen em grego, não é? Fenômeno, phainen é brilhar, luzir, aparecer. É o númeno tal como ele se nos apresenta. É o númeno tal como ele
aparece, ou a aparência da realidade. Não quero entrar aqui nessa distinção kantiana, digamos assim, nesse momento, de uma maneira muito profunda, nós vamos estudá-la em outra aula, não é? Mas Schopenhauer, é isso que eu quero, ele assume esta distinção e está preocupado em detectar, em assumir, digamos assim, não é? Esta realidade, mostrando o que é a realidade. Para ele é importante, né, chegar, digamos assim, ao número da realidade. Kant vai dizer, não, pela crítica da razão pura, eu não chego ao número, não posso chegar das Dinge in sich, a coisa em si, porque para Kant mas Schopenhauer, ele dá justamente, indianamente, né, levando em consideração as filosofias da Índia, né, digamos, um nome ao número. Esse nome, para Schopenhauer, é vontade. Então, a filosofia de Schopenhauer é uma filosofia extremamente, totalmente, justamente, não é intrinsecamente dedicada ao número da realidade, que para ele é vontade. Por isso, para ele, tudo é vontade, número e representação. Quer dizer, nós nos situamos assim. O mundo é isto, não é? Então, dentro então desta perspectiva, ok? Ele vai dizer que a vontade é tudo no mundo e ela está presente no reino mineral através, justamente, né, do modo ou da compactação, né, do modo compacto como, né, a matéria, digamos assim, existe no universo através de todas as suas formas, né? Ela está presente no reino vegetal através, né, da vida nas plantas e o modo como a planta, digamos assim, né, toda a nossa flora, não é? Ela se estabelece, essa biodiversidade enorme, como chamamos hoje, não é? De uma floresta, por exemplo, como a amazônica, né? E de todas as florestas tropicais do mundo, e de todos os jardins botânicos lindíssimos no mundo inteiro, e de todas as plantas que ocorrem, né, digamos assim, no nosso mundo, não é? Mas está presente também na vida animal através da reação, do modo como os animais reagem. E no homem, esta vontade se expressa através de uma consciência. Existe, então, uma consciência da vontade. Mas agora, indo à Índia, e como ele vai estudar esta realidade lá, ele vai chegar justamente a uma conclusão bastante complexa. Se o número é vontade, ok, todo problema do mundo, toda dificuldade do mundo, toda realidade menor que existe no mundo é uma realidade que deve ser atribuída ao mundo como ele é, ou melhor, ao mundo como vontade. Então, vontade ou a vontade é a causa de toda a dificuldade no mundo. Isso ele traz da Índia, ok? Vontade significa, e vontade humana, sobretudo, querer ser, ok? A pedra quer ser, a planta quer ser, o animal quer ser e o homem quer ser, ok? Ocorre, então, uma dificuldade em se tratando do homem. E aqui nós já vemos uma dificuldade com relação a Aristóteles, já formulamos, de certa forma, a crítica, né? Aqui dentro, né? Ok? Porque enquanto Aristóteles, a moral de Aristóteles, a filosofia de Aristóteles é uma filosofia do ser, não é? Para Schopenhauer, a filosofia ela está absolutamente vinculada à vontade, né? Ser aqui é vontade, ok? Esta é a grande questão. E a vontade, levada em consideração
a partir da Índia, é uma vontade que nasce errada, que não nasce certa. Por quê? Porque o querer ser e o querer ser dentro da vida humana me leva a uma individuação. O princípio de individuação ou da individuação em Aristóteles é a matéria que individua, que faz com que o ser individual seja ser individual. Individuação do ser é material, é matéria. Em Schopenhauer, o princípio de individuação é a vontade. É a vontade. É a vontade que faz com que o querer ser seja e queira de uma maneira inelutável, de uma maneira fatal. Nietzsche, depois, na sua obra, vai também ter esta percepção, naturalmente com uma resolução diferenciada de Schopenhauer, Mas Nietzsche tem também esta percepção, esta mesma percepção de Schopenhauer, sob um determinado aspecto, sobretudo no âmago da fundamentação da sua filosofia, Então, vejam bem, quando eu quero ser de uma maneira fatal, eu quero ser de uma maneira inelutável, o problema é que, em se tratando da moralidade, eu tenho que conviver, eu tenho que viver com os outros, olha, simpatia, antipatia, olha os sentimentos, eu tenho que viver assim, e o outro também quer. Então a dificuldade é esta, que eu quero ser e o outro quer, e eu quero o que o outro quer, e o outro quer o que eu quero. Então, neste querer ser, não há possibilidade de consecução, a não ser briga, a não ser desavenças, a não ser confusão, a não ser aniquilamento. Então, vejam bem, a vontade leva o homem ao aniquilamento, leva o homem à dissolução, a dissolução de si mesmo. Então vejam bem, na Índia existe um aforismo, o mundo é um erro de Brahman. Este aforismo, este pensamento, esta máxima que existe na Índia, Schopenhauer vai assumi-la de uma maneira plena. O mundo é um erro de Brahman, quer dizer, o mundo está errado, está tudo errado. E agora eu, com a minha consciência, vou naturalmente tentar formular uma saída para esta dificuldade, mostrando que esta aporia pode ter uma solução, ok? E aí então vem Schopenhauer apresentar as possíveis soluções em nível de consciência, em nível de pensamento, em nível de intelecção para esta vontade aporética, uma vontade que só caminha no sentido da desintegração, da desgraça do mundo. Tudo que nós vimos de errado, podemos ver de errado no mundo, todos os embates, todas as guerras, todas as destruições, todas as maquinações, todas se devem justamente a essa dificuldade da vontade. É claro que na vontade há fissuras, nós sabemos, No Ocidente, o próprio Agostinho vai dizer, que o problema do homem é um problema de fissuras da vontade. O homem é incompleto, sim, mas não nesse nível, naturalmente, que Schopenhauer quer colocar, digamos assim, de uma aporia tal que não há consecução, É melhor não querer. Ok, nós vamos ver onde ele quer chegar. Vamos ver. A primeira possibilidade de solução, para justamente eliminar esta questão da individuação, da vontade, que é briga, que é luta, que é extermínio mútuo, e que é aporia, como sair dela, Schopenhauer nos propõe uma solução chamada estética, ok? É a solução da arte, porque a arte inebria, a arte, ela anestesia, a arte faz com que o homem saia dessa, digamos assim, vida que não leva a uma consecução.
É o belo, a beleza, né? A beleza da arte, a beleza da música, a beleza da estética, a beleza da literatura, a beleza, a arte como tal. Não é? Então, vejam bem, toda vez que eu caio, que eu entro dentro desta perspectiva, não é? Eu saio de uma maneira ou de outra, não é? Deste mundo de luta, deste mundo de querer ser. Né? Eu como que me coloco, né, digamos, na mesma dimensão ou dentro desta mesma dimensão de um belo, né, de uma beleza, né, que me inebria e que me faz naturalmente menos vontade. Não é? Entro neste mundo, digamos assim, que é um mundo de embriaguez, de beleza nesse sentido. Né? É um mundo, eu diria, né, que funciona também, um mundo lúdico, né? A arte é lúdica, não é? Ok? E eu entro nesse mundo do jogo, que eu diria hoje é o mundo do esporte, é o mundo, digamos, né, de todas as possibilidades lúdicas, né? E que é uma maneira de eu sair da realidade, é uma maneira de eu sair deste dia a dia que, né, só é capaz de me matar. Entende? Através de vontades que querem e de a minha que quer. Eu quero, mas o outro quer. Só tem uma vaga. Somos 2, somos 4, somos 1000, somos não sei o que. Pronto, acabou a destruição. Todo mundo aí. Então, a arte me eleva, a arte me enebria, me tira do mundo, me transporta para uma outra realidade. É uma espécie de viagem, né? Viagem. Mas ela, ao mesmo tempo, tem, digamos, um início e um fim, não é? Então, este lado episódico, este lado, digamos, temporal, não é? Este lado fugaz, né? Mais do que temporal, né? Fugaz nesse sentido, não é? Quer dizer, que é muito, muito, muito tênue, não é? Quer dizer, ele começa e acaba, é como prazer, como nós vimos, né? Ele tem um início e tem um fim. Ok? E depois, o vazio. Quer dizer, é muito fácil, não é? Você entrar neste mundo e sair neste mundo, digamos, com poucas horas, não é? Digamos, poucas horas depois, poucos dias depois, poucos meses depois. Ou então entrar numa vida, mas que né? Vai ser sempre assim, entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, não é? Ok? E ao sair, eu me deparo já com os problemas todos. Né? Então, ela não é, digamos assim, né, uma possibilidade concreta que vai me, digamos, resolver este problema. A outra possibilidade, e aí nós estamos nela, é a possibilidade ética. Não só estética, mas a possibilidade da ética. E aí? Em que consistiria para Schopenhauer esta possibilidade ética, não é? De uma ética da compaixão, de uma ética da piedade? Consiste justamente em exercer a compaixão, exercer a piedade continuamente. Quer dizer, colocar a compaixão, e isso é bastante indiano também, isso é bastante indiano. Veja que ele traz isso da Índia, não é? Esse modelo é um modelo da Índia, não é? Porque todo o problema está em você ser, não é? No meu ego. No minuto em que o meu ego se transforma em piedade para com, digamos assim, o mundo e os egos, os outros que estão naturalmente sofrendo, porque todo mundo sofre desta realidade, ok? No minuto em que eu vou ter pena da realidade, quer dizer, a realidade deixa de ser realidade, né? Através, digamos assim, de uma impostação, de um posicionamento ético. Então, exercendo a compaixão, exercendo a pena, exercendo a piedade, que a minha vontade deixará de ser vontade e, ao me compadecer, né, a minha vontade deixa de se afirmar, de querer ser de modo inelutável, de modo fatal, aniquilando o outro e me aniquilando. Ele fala também, além disso, de uma solução ascética, não é? Que é justamente uma maneira, talvez, não é? Muito
germânica, né, de se ler, a meu ver, não é? Isso é uma explicação minha, não é? A realidade da Índia, que ele fala de uma certa continência sexual, né? O exercício da continência sexual. Por quê? Naturalmente, havendo continência sexual, não haverá mais gente no mundo. E não havendo mais gente no mundo, chega-se ao nirvana, Quer dizer, a vontade deixa de existir. E em deixando de existir, a vontade, vamos reinar sem problema. Ok? Quer dizer, a vontade é a realidade e a realidade é o problema. O problema está, então, solucionado uma vez que eu o elimino da realidade. A realidade passa a ser, então, né, o nada. A realidade passa a ser, então, o nirvana. Ou melhor, não é? Aquele nada indiano, aquele nada da Índia, não é? Que, naturalmente, será, digamos assim, o âmago de tudo. Então, uma ética estritamente ou intrinsecamente ligada a uma metafísica, contrariamente à ética do Ser, que é a ética, justamente a ética de Aristóteles, né? Ele quebra, digamos assim, esse monismo do ser, trazendo esta cosmovisão, esta visão de mundo, né? Weltanschauung, né? Indiana para a realidade. Gente, é isso aí, bem pessimista, não é? Esta sua ética, mas contudo, este é o modelo do sentimento. Só para terminar, uma frase: o sentimento tem que ser pensado. Já falava Miguel de Unamuno. Pensar, grande reitor da Universidade de Salamanca. Pensar los sentimientos, sentir los pensamientos. Muito obrigado.